Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e hoje eu trago para vocês todas as oportunidades que deram até o momento no mini índice. Bora iniciar aqui no gráfico. Primeira coisa que a gente tem que identificar é o nosso range momentâneo, que nos vai dar a direção para aquele dia, para a gente entender de fato qual vai ser o viés para a gente pegar as operações, tá? Então a primeira coisa que a gente verifica é que o mercado está trabalhando dentro desse range aqui de baixo, uma vez que ele fez a varredura da nossa liquidez, ok? Então, a partir do momento que ele começa essa alta, simplesmente para capturar a nossa liquidez interna e mitigar a nossa zona de oferta que ficou em aberto, ok? Após a conclusão desse objetivo, a gente espera o alinhamento, onde ele acontece exatamente aqui, nesse momento. E agora a gente tem um outro range formado dentro dessa movimentação. Então, essa alta nada mais é que para restabelecer o nosso order flow e concluir o ciclo, que é o consumo da liquidez interna. Então, a gente tem a interrupção do nosso order flow exatamente nesse momento. Só que essa zona de oferta ela não está sendo alimentada por liquidez. Então, a gente tem que esperar essa liquidez ser gerada, tá? Então, aqui a gente consegue verificar exatamente isso, a geração da nossa liquidez. Então, essa alta nada mais é que para a conclusão do ciclo interno. Após isso, a gente pode começar a pensar que o mercado tende a continuar com aquela tendência, ok? Então, após a mitigação e o consumo da liquidez, o mercado faz esse choque, onde a gente começa a entender que o nosso viés começa a ser vendedor, ok? Então, o mercado começa essa alta, que nada mais é para o consumo dessa liquidez interna e o que? A mitigação da minha zona de oferta. Então, aqui, o que o mercado começou hoje? Exatamente essa alta, simplesmente para concluir esse ciclo. Após a conclusão desse ciclo, a gente espera o alinhamento do fluxo para a gente começar a pensar em vendas, tá bom? Então, aqui nesse momento, ele estava com essa estrutura de alta, só que essa estrutura de alta nada mais era que para concluir esse ciclo, consumindo a liquidez interna e a mitigação da minha zona de oferta. Após a conclusão desse ciclo, essa estrutura ela tende a se tornar uma SMT, para induzir as pessoas a comprarem, acreditando que o mercado tende a continuar com aquela tendência. Mas através da narrativa, a gente acabou de entender que ele veio simplesmente para consumir essa liquidez e mitigar a nossa zona de oferta que tinha ficado em aberto. Após essa conclusão, a gente entende que o mercado tende a continuar com aquela tendência, ok? Então, o que acontece? Quando o mercado faz esse choque, ele está nos indicando que ele formou um range exatamente aqui nesse momento. Então, a gente espera simplesmente o gatilho para a gente pensar em vendas, ok, pessoal? Só que o que foi acontecendo? Nesse momento, ele foi continuando com a movimentação, não nos dando uma operação nesse momento para a gente estar pensando, tá? Então, quando ele vira, de fato, a nossa estrutura, ele nos confirma que ele realmente está querendo um viés vendedor, está confirmando o viés lá do nosso time maior, ok? Então, o que acontece? Quando ele faz esse choque, ele está me indicando a pernada de retração dessa movimentação. Para quê? Consumir liquidez interna. Então, nossa liquidez interna está aqui e o nosso restabelecimento do nosso order flow se encontra exatamente nessa movimentação, ok? Se vocês quisessem, vocês já poderiam até pegar no toque. Eu achei um pouquinho mais caro, então eu acabei não pegando a operação no toque por conta disso. Aqui vocês conseguem verificar que o mercado ele simplesmente faz esse choque, mas na verdade, como ele não concluiu o ciclo, isso aqui é apenas a confirmação desse range. Após o consumo dessa liquidez, a gente poderia cair para 15 segundos e pegar as operações. Então, quando ele fez esse choque, a gente poderia pegar uma operação compradora abaixo dessa liquidez, com o stop abaixo desse fundo, direcionando o nosso alvo até o topo daquela liquidez, porque ele ainda não tinha concluído o ciclo. Aqui, quando ele fez essa atualização, ele deu uma outra compra, onde a gente poderia pensar novamente em outra operação, ok?
Aqui, ele simplesmente tiraria, ó, a segunda operação no zero. E a gente entende o quê, pessoal? Que agora ele simplesmente concluiu o ciclo, acabou de mitigar a nossa zona de oferta. Se ele concluiu o ciclo, o que essa estrutura ela tende a se tornar? Uma SMT, certo? Então, a gente vai esperar o gatilho para a gente pegar a operação. Então, vamos lá. Essa alta nada mais é que para o consumo dessa liquidez, ele tende a bater na nossa SMT para fazer o pullback, simplesmente para induzir as pessoas a acharem que o mercado tende a continuar, ok? Só que isso aqui nada mais é que uma SMT. Ele vai dar essa reação, mas é apenas acúmulo de liquidez, como vocês conseguem verificar aqui, tá bom? Após a conclusão desse objetivo, a gente espera esse alinhamento acontecer. Então, aqui seria uma outra operação que ele deu, stop acima desse topo. A gente poderia direcionar o alvo para o fundo dessa estrutura aqui. Onde aqui ele bateria o take. A gente volta lá para o time maior. E aqui ele simplesmente vira essa estrutura para baixo. O que a gente poderia fazer nesse momento? Marcar nossa liquidez interna e marcar nossa zona de oferta, que ficou em aberto. Então aqui a gente já poderia pegar essa operação no toque com um stop acima desse topo e o alvo no fundo da estrutura. Ou conforme o gerenciamento de vocês, tá? Aqui vocês conseguem verificar que ele deu uma reação exatamente na nossa zona, que é a liquidez. Então, isso quer dizer que ele ainda não concluiu o ciclo. A expectativa ainda seria uma leve alta para depois ele concluir o ciclo e entregar, de fato, o movimento vendedor, tá bom? Então, o que eu pensei aqui nesse momento? Quando ele fez esse choque, para mim, era apenas a confirmação desse range que estava de alta. Então, eu esperei esse alinhamento acontecer, porque aqui ele consumiu a liquidez, restabeleceu o nosso order flow. Eu até botei uma ordem aqui compradora, só que acabou que ele foi embora direto, ok? Então, agora ele simplesmente, como ele concluiu o ciclo, nosso pensamento é o quê? Vendedor, entendendo que essa estrutura aqui, ó, é uma SMT. Então, aqui ele faz a virada desse movimento, onde a gente poderia também seguir o fluxo, entendendo que a expectativa era simplesmente do consumo da externa. Aqui ele faz uma nova estrutura, onde a gente poderia colocar uma outra ordem, seguindo esse order flow. Aqui, ó, a gente poderia colocar uma outra ordem aqui, nessa estrutura. E essas foram as operações de hoje. Movimento muito belo que o índice entregou pra gente. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like, de se inscrever no meu canal. Vou também deixar o nome do meu Instagram para que você possa acompanhar outros conteúdos que eu posto por lá.